Boa tarde a todos, meu nome é Luísa, sou do Grupo Espírita Razim e vamos hoje fazer uma preleção sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item é melancolia. Então vamos, antes da preleção, vamos nos preparando, vamos sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos e vamos nos ligando a toda a espiritualidade aqui presente. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos ajudando todos os dias. Vamos agora nos elevando até as equipes de higienização e limpeza, pedindo aos espíritos presentes que possam nos ajudar na limpeza do nosso lar, limpando tetos, paredes, pisos, colocando para fora todas as energias negativas. Vamos agora nos elevando até as esferas azuis de Maria, nossa mãezinha, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de azul de amor, que nos ajude a lidar com os nossos sentimentos. E vamos juntos a Maria, nos elevando até Jesus, o nosso Mestre, que ajoelhados em espírito agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que pretendemos ser em seu nome. E assim, nos elevamos a Deus, nosso Pai, através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa tarde a todos. Hoje a gente então vai falar sobre a melancolia e é muito interessante nos dias de hoje a gente refletir sobre isso. Afinal, a melancolia, a gente vai ter uma visão espírita sobre esse sentimento, né? Então, esse capítulo, ele fala, quem passa pra gente é François de Geneve, um espírito de Bordeaux, tá? E é o item 25 dentro do capítulo 5. E ele traz pra gente que a melancolia é um sentimento de vaga tristeza, que se apodera dos nossos corações e faz a nossa vida se sentir tão amarga, né? E quando ele traz essa explicação desse sentimento, ele traz também pra gente que a gente, enquanto espírito, o nosso espírito, nós somos seres imortais, certo? Então, o nosso espírito, ele passa temporadas no plano espiritual e temporadas no plano material, que é o que a gente está neste momento. Então, essas temporadas em que a gente está no corpo da matéria, a gente, de alguma maneira, está aprisionado ao nosso corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está preso nesse corpo para que a gente possa evoluir enquanto espírito. Então, a gente evolui muito mais na matéria, fazendo as nossas provas, nossas expiações, e aí, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, continua aprendendo, mas é na matéria em que a gente tem a prova real mesmo da nossa evolução. Então, enquanto esse espírito Bordeaux, ele traz para a gente uma reflexão de que essa melancolia é como uma saudade da liberdade que a gente tinha enquanto espírito, né? Que a gente tenta escapar dessa situação da reencarnação, desse corpo, e que isso traz uma tristeza muito grande, né? E que no fim tem apatia e tal, que torna a gente infeliz, né? Então ele traz essa reflexão sobre como que o espírito vê esse processo da Terra, né? Então, a gente vai trazer aqui outras situações para a gente refletir sobre essa melancolia, né? Então, a melancolia, de alguma maneira, é uma tristeza que faz a gente tentar, na verdade, uma falta de preenchimento, é um vazio, né? E eu diria que todos nós sentimos esse vazio muitas vezes, né? É um vazio enorme que às vezes a gente tem no nosso coração e que nada preenche, né? O que preenche esse vazio?
E aí é natural do ser humano e da nossa sociedade capitalista, uma sociedade consumista, né, tentar preencher esse vazio com coisas de fora, coisas da matéria, né, através do consumismo. É como se fosse assim, a gente tem fome, e aí a gente tem muita vontade de comer, e a gente vai lá e come, né, e aí cessa a sua fome, né, por um tempo a gente fica satisfeito, mas depois essa fome volta, né? Então, esse vazio que muitas vezes a gente tem, que traz essa tristeza, essa melancolia, muitas vezes a gente tenta preencher realmente com as coisas, com consumo, tenta preencher, às vezes fazendo coisa errada, né? Então, qual é a questão que o Espiritismo traz para a gente? É como que a gente vai ressignificar este vazio, essa tristeza. É tentar identificar dentro de si o que está gerando esse desconforto, né? A gente pode ter, por exemplo, desconfortos, tristezas que são realmente das dificuldades da vida, que a gente não consegue às vezes fazer da forma como a gente gostaria, né? Às vezes a gente tem um desconforto porque a gente, nos nossos pensamentos, a gente não está vivendo o presente, né? Então essa melancolia nos extremos, de acordo com os nossos pensamentos, pode virar uma crise de ansiedade, pode virar uma depressão, pode virar uma crise de pânico. Então, a atenção que a gente tem que ter é como que a gente está lidando com essa tristeza. O que a gente vem pensando, né? E como que a gente vai lidando com esses sentimentos, com esses pensamentos. Se a gente vive pensando no passado, as coisas que deram errado, as coisas que fizeram errado para mim, como eu podia ter feito diferente, né? Quando a gente vive muito no passado, a gente fica depressivo. E quando a gente vive muito no futuro, a gente fica ansioso, porque a gente quer controlar o que vai acontecer no futuro, quer ser dono do nosso destino, que a gente sabe que só Deus, né, que sabe o que é bom para nós. Então a gente, quando fica muito ansioso, quer dizer, eu quero saber o que vai acontecer comigo, quero controlar, quero definir exatamente o que eu vou fazer. Então essa não vivência no presente faz com que a gente queira fugir da realidade, vivendo ou no passado ou no futuro, por exemplo, né? Ou então precisando de uma válvula de escape para que a gente consiga sair da nossa realidade. E aí procura drogas, procura álcool. Então, a melancolia, ela pode ser um sinal de alerta para que a gente possa entender o que está acontecendo consigo, que possa tentar visualizar o que eu preciso fazer no presente. Como que eu posso valorizar, como eu posso entender o meu presente sem precisar buscar artifícios, porque é muito natural e a gente às vezes nem se dá conta de que está buscando esses artifícios, mas são artifícios de fuga dessa realidade, né? E aí a gente pode chegar num extremo como depressão ou pânico, que hoje em dia a gente sabe que não é só um sentimento, que tem fatores psicológicos, físicos, que envolvem doenças psicológicas. Então, essas dificuldades da vida realmente pode nos deixar triste, depressivo, ansioso, né? E a gente muitas vezes tem que sim procurar ajuda de terapia, procurar ajuda psicológica, ajuda enfim, de remédio, se assim for necessário, porque o nosso corpo precisa dos estímulos corretos, né? Então, não há nada de errado a gente procurar ajudas mesmo, né? Agora, o que pode acontecer também quando a gente está muito triste? Pode ser também um sinal de mediunidade. Pode ser um sinal de que, de repente, você ficou triste e se aquilo se prorroga por muito tempo, pode ser que você esteja com influências espirituais também. Então, buscar um centro espírita, buscar o conhecimento, buscar mudar essa nossa vibração para que a gente possa sair dessa tristeza é muito importante também, né? Uma outra possibilidade é que a gente, esse que o espírito de Bordeaux trouxe para a gente hoje, que é essa saudade, uma certa nostalgia dessa nossa liberdade. Então, de alguma maneira, há uma falta de aceitação do processo natural de Deus.
né? E qual é o processo natural de Deus? É que a gente vem para a Terra, tem as nossas provas, tem as nossas missões e a gente se responsabiliza sobre nossas ações para que a gente cumpra e seja um espírito melhor. Então, de qualquer maneira, o estudo, pedir ajuda, frequentar um centro em que vai te dar mais orientação, isso tudo ajuda muito. Porque quanto mais informação a gente tem, mais aceitação a gente tem de todo o processo. Seja de uma forma espiritual ou seja de uma forma racional, né? Então, o espírito ele precisa passar a entender os seus sentimentos. Então, o que o espiritismo também nos ajuda? Ajuda neste processo de autoconhecimento. Ajuda no processo da gente entender esses sentimentos que nos desarmonizam, entender quando, de repente, não é um sentimento nosso, que é uma coisa que está vindo de influências espirituais, entender quando aquilo já chegou num nível realmente que eu preciso procurar ajuda médica. Então, Kardec, junto com a ciência, nos explica um pouco mais sobre esses nossos sentimentos. A gente não está só na questão espiritual, a gente está falando também de muitas questões aqui que são físicos, né? Físicos de como que o meu corpo hoje está lidando com essa tristeza, né? Com essa melancolia, e aí que pode se gerar depressões. Mas a gente também aqui está falando sobre um outro fator muito importante, que é a nossa vontade, que ela se sobrepõe muitas vezes até a tendências físicas, que é a nossa vontade de ser melhor, a nossa vontade de se ligar a Deus, a nossa vontade de acabar com esse vazio, preenchendo com as coisas boas da vida. Né? E aí é que o fato da nossa sociedade ser capitalista e consumista nos atrapalha um pouco, porque lá fora todo mundo diz que era bom comprar, que era bom a gente consumir, que isso vai de alguma maneira preencher esse nosso vazio, né? Então a gente meio que fica igual barata tonta e aí às vezes a gente vai procurar esse preenchimento com coisas que realmente não são saudáveis para o nosso espírito, né? Então muitas vezes a gente vê situações em que temos tudo, mas com um vazio tão grande que a gente sente que não tem nada, não é? A gente não ouve muito isso por aí. Então, o que no fim vai preencher esse nosso vazio? Que é Deus, né? É o amor, é a forma com que a gente vai ser co-criador do Cristo. É como a gente vai ajudar Cristo através do nosso amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Como que a gente vai ajudar a Deus nessa missão com o nosso mundo, né? Isso é que vai nos preencher, né? Não são as questões materiais, né? E para isso a gente tem que ressignificar as nossas relações, ressignificar os nossos sentimentos, entender que não existe sentimento ruim, existe sentimento que nos chama a atenção para uma situação que a gente não está equilibrado. Né? Então, aceitar esses sentimentos, transformá-los em algo útil para a gente, isso sim vai fazer muito bem para o nosso espírito. E aí, a nossa relação espiritual é que é importante. Né? Como que a gente se liga a Deus, como que a gente se liga a nós mesmos, como que a gente está disposto a encarar esse desafio, dessa responsabilidade, de fazer a nossa missão na Terra com aceitação, com tranquilidade, amor, né? E como que a gente vai preencher com valores morais, não com valores materiais, né? E esses valores morais são como que a gente vai estabelecer melhores virtudes para nós mesmos. Então, as virtudes como a paciência, a virtude como a amorosidade, como empatia, essas são as virtudes que a gente tem que desenvolver. Tem um dado importante da Anete Guimarães, que tem até um vídeo muito interessante na internet, chama... depois procura Anete Guimarães, é muito interessante, que é Mecânica da Reencarnação. E ela fala o seguinte, que até 7 anos o espírito ele é altamente moldável. Por quê? Porque ele vem na Terra e os pais, tutores, avós,
né? Ainda conseguem explicar o certo e errado, ainda conseguem moldar assim o espírito para o certo, por isso tanto da responsabilidade dos pais. E a partir dos 7 aos 14 é um momento em que o indivíduo, o espírito, ele tem acesso à sua consciência enquanto espírito. Então ele consegue acessar um pouco mais de quem ele é de verdade, né? Quem ele sempre foi de muitas vidas. Então há um conflito do que eu aprendi até agora versus o que eu estou sentindo, que às vezes é diferente do que eu aprendi, né? E como que eu vou lidar de agora em diante. E justamente nessa fase é a fase que os jovens acabam se afastando dos adultos. Então eles perdem essa referência do que foi ensinado antes. Então a gente tem que criar essa raiz muito forte, né? E continuar dando esse suporte de matéria espiritual, para entender que isso não é negativo, que faz parte dele, que faz parte desse contato com a sua total consciência, e a partir daí ele vai construir um novo eu. E ele pode construir, ele deve mudar sim, né? Porque nessas horas é que a gente acaba se entregando aos nossos vícios, se entregando a nosso eu anterior, que de repente tinha uma série de dificuldades, né? Então, o eu primitivo, digamos assim, né? Então, a gente não pode ceder a esses impulsos primitivos. Então, uma vez que eu já aprendi como eu devo trilhar, né? Eu frequentei a evangelização infantil, né? Eu frequentei a mocidade, eu já aprendi uma porção de conceitos de como ser um homem de bem, né? E aí, dos 7 aos 14, que eu vou encarando com essa meu ser, né, o que acontece? É um conflito tão grande que às vezes a criança fica melancólica, a criança fica muito triste, a criança não entende muito bem esse conflito, né? E aí é que a gente tem que ter atenção, a gente tem altos índices de suicídio infanto-juvenil. Então, a atenção a essa melancolia para que a gente possa dar o suporte espiritual necessário para que eles possam ter a aceitação desse processo, né? E então essa falta esse vazio que a gente tem e que a gente fica tentando preencher com alguma coisa, né? O espiritismo ele traz para a gente então que o que é que a gente tem que preencher? O que é que tem que estar dentro da gente? É Deus, é o amor, certo? Então o amor, então, ele é o elemento curador dessa tristeza. Então, se a gente imaginar que a gente tem esse cenário em que a gente vê a melancolia como negativo, ele já está logo depressivo, a gente já coloca ele naquela caixinha de doente, depressivo. Não. A melancolia, mesmo a depressão, o que quer que seja, é um processo de sinalização, de sinal vermelho. Opa, tem algo errado. Eu não estou equilibrado, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem. O que eu posso fazer para melhorar isso? E entender, então, que como que a gente pode se adequar à nossa missão, pedindo força, fé e coragem. Porque o que diz aqui no Evangelho também é que esse nosso período encarnado é um momento muito breve, muito curto, né? E esse momento curto é um momento em que a gente tem essas responsabilidades de crescer e aproveitar com aceitação, né? Se a gente fica entregue a esses sentimentos negativos, a gente muitas vezes não consegue concluir a nossa missão. Então, conheço-me, aceito-me e escolho não ter mais esse tipo de sentimento. Escolho preencher os meus vazios com amor. Escolho preencher os meus vazios fazendo o bem ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Isso sim, a gente pode usar para nos melhorarmos. Então, se a gente não consegue fazer esse processo sozinho, é importante sempre pedir ajuda em todos os sentidos, né? Porque é muito realmente desafiador
esse processo todo para o nosso espírito. Às vezes a gente, quando o espírito morre de medo de vir para a Terra, a gente morre de medo muitas vezes de fazer tudo que a gente se comprometeu, né? E esse medo e essa tristeza, né? Muitas vezes vem intrínseco ao nosso espírito. O que fazer, né? Vamos usar isso, então, para o nosso bem. E entender que muitas vezes a religião parece muito longe da gente, né? Parece que Deus está longe e aí a gente pede para rezar por nós, né? Mas não, entender que este momento de espiritualização do nosso ser é interno. É como eu passo a entender o meu espírito, passo a entender que eu não sou vítima, que eu tenho responsabilidade e que eu sou protagonista da minha própria evolução. E pensando assim, quer dizer, como que eu, protagonista, vou ajudar Deus a me melhorar e a melhorar ao próximo e à humanidade? Como que eu vou ser uma pessoa melhor, não só para mim, mas para todos os outros? Ressignificando tudo na minha vida, desde os meus sentimentos, as minhas relações, os meus consumos, as minhas prioridades, né? Como eu estou investindo em mim mesmo para ser mais feliz, como eu estou investindo nas minhas relações para que sejam mais saudáveis e não tóxicas, certo? Sempre pedindo força, fé e coragem, porque é isso que a gente precisa para enfrentar desde os desafios internos até os desafios internos que virão. Então, agradeço a todos vocês e vamos fazendo um momento de vibração de amor. Vamos novamente fechando os nossos olhos e vamos vibrando por todo o planeta Terra, envolvendo numa luz dourada que vai purificando todos os seres humanos, toda a fauna, a flora. Vamos visualizando todos os países sendo amparados. Vamos vibrando muito amor, vibrando muita saúde para todos do universo. Vamos vibrando também pelos dirigentes de todas as nações para que governem com amor, fraternidade. Vamos vibrando por todos aqueles que estão doentes, vibrando por todos aqueles que estão em hospitais, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão arriscando suas vidas para amparar-nos, proteger-nos. Vamos vibrando por todos aqueles que estão fazendo a cura dessa doença, com mecanismos de defesa aprimorados. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão aprisionados, seja do corpo ou da alma. Vibrando por todos aqueles desamparados, por todos aqueles desempregados. E assim, vamos fazendo uma vibração pelo nosso Brasil, pelo nosso dirigente. Vamos vibrando por todos aqueles que amamos, por nós mesmos e também por todos aqueles que temos alguma dificuldade. Vamos fazendo agora uma vibração em branco para que a espiritualidade possa encaminhar para onde mais houver necessidade. E damos graças a Deus. Muito obrigada.